A Guerra Civil Americana, concluída em 1865, deixou um rastro de destruição sem precedentes na história dos Estados Unidos. O conflito custou a vida de mais de 600 mil homens, devastou vastas regiões do Sul e produziu uma cicatriz social e moral que perduraria por gerações. Entretanto, foi também a guerra que redefiniu a nação, selando a união indissolúvel entre os estados e reafirmando a supremacia do governo federal sobre as pretensões separatistas. Do ponto de vista político, a vitória da União consolidou o princípio da indivisibilidade da República. A secessão, declarada inconstitucional pelo resultado das armas, jamais poderia ser evocada novamente como direito legítimo. A Federação Norte-Americana transformou-se, assim, de uma união frágil e debatida num corpo político coeso, capaz de enfrentar desafios futuros com autoridade central reforçada. No plano social, a guerra teve como consequência mais imediata a abolição definitiva da escravidão. A 13ª Emenda, ratificada em dezembro de 1865, extinguiu legalmente a servidão em todos os estados, encerrando um dos capítulos mais sombrios da história americana. Contudo, a emancipação não significou, de pronto, igualdade plena, pois os ex-escravos passaram a enfrentar um longo e doloroso processo de exclusão e marginalização. A reconstrução, período que se seguiu ao conflito, buscou reorganizar o Sul sobre os novos princípios constitucionais, mas revelou-se repleta de contradições. O envio de tropas federais, a imposição de novas legislações e a resistência das elites sulistas criaram um ambiente de tensão constante. Ainda que se tenham feito avanços institucionais, as sementes da segregação racial foram lançadas nesse período, preparando o terreno para as futuras leis de Jim Crow. Economicamente, o Sul foi arruinado. Plantações destruídas, infraestrutura ferroviária devastada e a perda de mão de obra escravizada lançaram a região em décadas de atraso em relação ao dinamismo industrial e urbano do Norte. Ao mesmo tempo, o Norte emergiu fortalecido, consolidando sua supremacia econômica e inaugurando uma era de expansão capitalista acelerada. No cenário internacional, a Guerra Civil demonstrou que os Estados Unidos haviam alcançado maturidade política para enfrentar uma crise existencial, sem ceder à fragmentação. A vitória da União aumentou o prestígio do país e sinalizou às potências europeias que a jovem república havia adquirido solidez. A experiência americana mostrou ao mundo que uma nação moderna poderia resistir à prova suprema da Guerra Civil e sair dela fortalecida. No campo militar, a guerra deixou legados duradouros. As experiências com logística em larga escala, ferrovias, telégrafos e armamentos modernos transformaram a arte da guerra. Generais como Grant e Sherman tornaram-se símbolos de uma nova concepção militar, na qual a destruição da capacidade de sustento do inimigo era tão decisiva quanto a vitória em campo aberto. O conflito também moldou a cultura política americana. A memória dos mortos, honrados em cemitérios nacionais como Arlington, tornou-se parte do imaginário coletivo. Discursos como o de Gettysburg imortalizaram o ideal de que a nação, renascida pelo sacrifício, estava comprometida com a liberdade e a igualdade. O nacionalismo cívico norte-americano, mais robusto e consciente de sua identidade, nasceu dessa prova de fogo. Contudo, o legado da Guerra Civil foi ambíguo. Se por um lado consolidou a unidade da nação e extinguiu a escravidão, por outro, deixou feridas abertas na sociedade americana. As divisões raciais, regionais e políticas não desapareceram, e o espectro do conflito continuou a assombrar a vida nacional durante as décadas seguintes, manifestando-se em linchamentos, discriminações e tensões seccionais persistentes. Assim, as consequências da Guerra Civil ultrapassam o mero campo histórico. Ela não apenas decidiu o destino imediato dos Estados Unidos, mas lançou as bases de sua trajetória como potência moderna.
Entre ruínas e esperanças, forjou-se uma nova república, que trazia em si tanto a promessa de liberdade e igualdade, quanto o peso das contradições inacabadas. O legado do conflito, portanto, é o de uma nação transformada pela dor, mas também fortalecida em sua vocação histórica.